Uma pessoa depressiva, uma pessoa que está passando por um problema grave no casamento, algum problema com os filhos, tudo, você acha que essa pessoa come bem? Porque ela trabalha com uma dor real. E às vezes ele não tem essa ciência que a alimentação é a base para aquela doença melhorar. Érica Vilas-Boas, que é nutricionista, mas ela é muito mais do que nutricionista. Você pode até perguntar por que a Adriana está entrevistando a Érica. Ah, detalhe, nós estamos no Rio de Janeiro. Estamos no Rio de Janeiro porque eu tive o prazer de conhecer aqui no Rio a Érica Vilas-Boas. É que vira e mexe eu posso trocar o nome dela, mas a minha intenção é que você fique com esse nome gravado, porque a Érica tem um trabalho muito bonito. Ela não está só preocupada com a alimentação, em as pessoas comerem bem, é muito mais que isso. E isso me despertou a atenção, porque no Espaço Movimento Bimia, a gente não trabalha só a dança, a gente se preocupa com a saúde mental, com a saúde do corpo, e tá tudo junto, tudo misturado. Então é importante, não é só importante dançar e gostar de si, é importante também ter esse cuidado interno. E agora eu tenho que deixar a Érica falar, porque eu falo pelos cotovelos, mas estamos aqui para escutar a Érica. Érica, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada por fazer parte desse projeto. Só em você querer falar, querer contar o seu trabalho, já posso te dizer que você é do movimento Bimia. Legal. Então, antes de você começar a dizer qualquer coisa, eu tô tão empolgada com você que eu nem sei por onde começo. Que é muita coisa que eu quero perguntar. É muita informação, eu tenho muitas perguntas. Eu tenho um caderno e tenho telefone junto para fazer todas as perguntas para a Érica. Então, se apresenta. Me diz quem é a Érica, o que faz, aonde faz, me conta. Sim. Meu nome é Érica, né? Eu sou nutricionista lá em Minas. Vim para cá, para o Rio, e conheci a Adriana aqui. E achei o projeto dela fenomenal. E eu fiquei muito feliz pelo convite, porque eu acho que tudo encaixa, né? O que ela faz, o trabalho dela, a minha parte também. Então, assim, a minha parte, né? O meu trabalho engloba a parte de doenças, né? Eu sou nutricionista clínica, mas a parte que eu trabalho são tratamento e controle de doença. Então, às vezes, as pessoas têm um pouco de dúvida e nessa parte, nessa especialidade em si, como que funciona. E a nutricionista que trabalha nessa parte, ela também trata o emagrecimento, o ganho de massa muscular. Por quê? Às vezes chega aquele paciente que tem um exemplo, um diabetes, por exemplo, mas ele está obeso. Então eu preciso fazer ele também perder peso, além de controlar a glicemia, que seria esse açúcar alto que tem no sangue, né? Então é um controle que a gente faz. Ok, mas por que levou você a seguir esse nicho? Esse nicho? Desde pequena eu cuidei dos meus avós, né, lá em Minas, e ela sempre teve muitas doenças. E o que me chamava muita atenção é que toda vez que ela comia mal, ela tinha problemas. Então, assim, eu com meus 12, 15 anos, eu falava, poxa, por que quando a avó come melhor, tudo fica legal? Então, ali com os meus 12 anos, eu comecei a me interessar muito com a parte da saúde. Inclusive, sou técnica de enfermagem, quis fazer essa área também. Mas aí eu queria queria entender mais e resolvi ir para a área da nutrição. Então, assim, eu acho que a nutrição, ela é tudo. Porque você começa ali desde o início até o final, você consegue trazer o paciente, aquele paciente que às vezes não está andando, aquele paciente que tem muita perda de massa muscular, você começa ali devagarzinho com aquela sementinha na parte alimentar, você faz o paciente voltar a andar, você faz o paciente muitas vezes sair em coma, que estava em coma, consegue tirar ele do coma. Então eu acho assim, a alimentação, ela encaixa em tudo. E eu sou muito apaixonada por essa área e eu acho que é esse caminho. Uau! Nossa, muito... Então, a perceber a diferença, né, de ser só apenas nutricionista com um problema real. E muitas vezes as pessoas nem querem ter... Não, mesmo que tenha condições financeiras, não querem fazer esse investimento em nutrição, porque acham que é desnecessário. Eu recebo muito em consultório, às vezes eu pergunto, né, o que te trouxe? Aí a pessoa fala, meu médico mandou eu vir pra cá, mas eu nem sei o que eu tenho que fazer, porque eu não quero emagrecer. Eu recebo essa pergunta. Aí eu falo, olha,
o médico colocou aqui na cartinha que você tem um diabetes, e para sua diabetes ficar controlada, você precisa comer bem. Aí às vezes a pessoa responde para mim, mas eu já tomo todos os remédios que o médico passou. E às vezes ele não tem essa ciência que a alimentação é a base para aquela doença melhorar. Então aí você começa a conversar, você começa a explicar, e aquele paciente muitas vezes que tomava 5 remédios, volta para 1 remédio, porque a alimentação consegue fazer isso. Então assim, é fenomenal. Você vê como que o paciente entra e como que ele sai do tratamento. Então ao mesmo tempo todo mundo tem acesso, Exato. né? Porque mudar a alimentação todo mundo pode. Com certeza. Eu falo que não é fácil mudar hábito, né? O hábito às vezes é muito difícil. Às vezes, em Minas, por exemplo, às vezes você pega pacientes que moram em sítio, roça, que às vezes não tem muitas condições, mas eu sempre falo, às vezes o paciente chega e fala, você vai mudar minha alimentação, mas eu não tenho dinheiro. Quando você vai no nutricionista que é dessa área de doença, é o básico. Eu tenho que comer tudo integral? Calma, vamos começar a organizar as quantidades. Então, às vezes o pessoal fala, nossa, eu fui em você, tudo eu tenho em casa. É o que eu mais recebo no consultório. Tudo que você passou para mim eu tenho em casa. Por quê? Porque começa-se pelo básico. Muitas das vezes você quer fazer aquela mudança enorme que não precisa. Eu acho que o mau entendimento das coisas é que faz as pessoas pensarem assim. Sim. Se for olhar, se você for aqui no supermercado, eu estou dizendo do Rio, que é nesse momento onde eu estou, e se calhar também em Portugal também. Você vai no supermercado, tem lá o setor, né, de comida saudável, né? Já não recordo qual é o nome que dão aqui. Tem um setor... Às vezes fica fit, né? Às vezes fica o fit ou nutricional. Não sei, tem um nome assim específico, agora eu não recordo. Sei que você entra aí naquele corredor, né? Tem bebida de soja, né? Várias alimentações, muita aveia e tudo. E aí, se você não tem entendimento, você acha que, para eu ficar fit, é só eu entrar nesse corredor e comprar tudo. E chega lá que não é caro. Sim, e muitas das vezes a visão que a pessoa tem é entrar lá no integral e achar que o produto é integral. Então, o começo do tratamento que eu faço é ensinar um pouco a ler o rótulo. Porque às vezes você vai assim, um exemplo, às vezes você compra um alimento lá que está falando que não tem açúcar. Você vira nele, está escrito assim, pode conter açúcar. Tudo que pode conter é porque tem. Então ele tem açúcar naquele alimento. É uma malandragem, né? Dizer não tem açúcar e ainda dizer que pode conter açúcar. Tchau, tchau. É que a gente tem aqui toda uma produção por trás. Isto é toda uma equipe. É muita... Então assim, é ser enganado na cara dura. Eu falo assim, hoje em dia... tem algumas leis que já saíram, né? Que o paciente, cliente, né? Ele tem que entender o rótulo. Já tem uma lei assim, só que infelizmente não é dessa maneira que a gente vê. Então, muitas vezes o paciente chega em mim e fala assim, olha, Érica, eu tô comendo esse docinho aqui, o que você acha? Fala, olha, tem muito açúcar. Nossa, mas na frente tá escrito que é diet, que é o 0 açúcar, né? Aí você vai olhar, pode conter açúcar, tem aquele monte de nome de açúcar, porque o açúcar é muito mascarado ali, né? Então eu sempre falo que eu acho que a nutrição, ela tinha que começar dentro da escola. Eu acho que você pegasse ali eu falo que é meu projeto de vida isso. Lá em Itajubá, até então eu estava tentando fazer isso lá com o prefeito e tudo mais, mas não deu certo, estou ainda tentando buscar isso, mas com a minha clínica ali eu também tento isso. Então eu acho que você ter na escola ali desde pequenininho, você consegue levar esse ritmo até o final, porque é difícil você criar um hábito. Então, mas se você cria desde pequeno, é muito mais fácil. Eu vejo pelo movimento, eu tenho lá alunas que vão para lá para aprender a dançar, para sair da rotina, mas elas têm dificuldade em fazer daquilo um hábito. Se empolgam, gostam, sentem que faz bem para si, mas depois manter aquilo como um hábito, nossa, é muito difícil. Muito difícil. O criar o hábito é muito difícil. Só que depois quando se cria o hábito, vem a transformação. Exato, eu falo muito isso. Às vezes o paciente fala para mim assim, nossa, mas por que todo médico que eu vou fala que eu tenho que ir nutricionista e alguma atividade física? Aí eu falo, olha, mesmo que você odeie atividade física, você vai ter que criar um hábito sobre ela, seja ela qual for. Eu falo, não precisa ser só a musculação, mas o estudo mostra que a musculação é muito importante, porque é a que vai trabalhar o músculo todo. Aí eu falo, eu amo dançar. Você vai fazer a musculação, mas também vai fazer a dança. Então é um conjunto, porque na dança vai precisar ter massa muscular, um movimento legal. Então acho que tudo encaixa. Uma boa alimentação, para as articulações. Exatamente. Para a sustentação também daquele ritmo de movimentar. É que eu acho que a gente pode ir, da mesma forma que a Érica veio com um comentário de uma paciente que disse,
olha, afinal tinha tudo que você disse, eu tinha em casa. Sim. A mesma coisa eu digo com a dança, né? Se você parar para perceber, teus 2 braços, tem 2 pernas, tu tem um corpo, que ele não foi feito para ficar parado. Não. Ele foi feito para movimentar. Só que descansar é bom. Sim. Tem toda uma parte, né? Eu falo que eu comparo o corpo muito com o carro. O carro, você pode comprar um carro zero, mas se deixar ele parado, ele vai começar a dar problema. E o nosso corpo é exatamente isso. Ficar parado, o nosse corpo não foi feito para isso. Né? E aí a gente pode até ir mais além, né? Como é que eu quero esse meu corpo daqui a 10 anos? Exatamente. Eu falo que se eu recebo no consultório, às vezes, eu fico impressionada. Às vezes eu recebo um paciente ali de 70 anos. Não aparenta ter 70 anos, não por ter feito estética, nada disso, mas é aquele paciente super ativo, às vezes acorda 5 horas da manhã, faz musculação, às vezes começou um pouco mais tardio, mas teve efeito bom, às vezes 10 anos de musculação e fala, Érica, eu como muito bem, eu sigo muito, eu gosto de me cuidar, e você vê a diferença. E às vezes eu atendo paciente com a mesma idade, ele aparenta ter a idade que ele tem, porque muitas vezes ele não caminha, ele não faz nenhuma atividade física e a alimentação é muito ruim. Então eu falo que quanto mais cedo você começar, melhor você está prevenindo lá na frente. Eu falo muito para o paciente, às vezes, o paciente fala para mim, Érica, a velhice, você acha melhor eu envelhecer um pouquinho mais gordinho ou você acha que é melhor eu envelhecer bem magrinho? Aí eu explico isso para ele, eu falo, olha, quando um dia você precisar ir para UTI, você precisa ter uma gordura boa e uma massa muscular boa. Porque, principalmente a massa. Se hoje você entra na UTI, fica doente, foi para UTI em coma, a sua massa muscular precisa estar muito boa, porque todo dia... O UTI, deixa eu só explicar, o UTI é cuidados intensivos. Exato. Sim, e às vezes, quando o paciente está lá, o que vai acontecer nessa parte nutricional, trazendo para essa parte minha? O seu corpo, a primeira coisa que ele vai fazer é perda de massa muscular. Então, por isso que é tão necessário o movimento. O nosso corpo precisa disso. Então, às vezes a pessoa pergunta isso para mim, por que fazer atividade física? Por esse motivo. E às vezes a pessoa assusta, nossa, mas você tá falando que eu vou ficar um dia em coma? Eu falei, não, é prevenir. Nossa, as pessoas são tão dramáticas. É prevenir para isso não acontecer. Você está dizendo que eu vou morrer? Eu recebo isso, exatamente. Nossa, parece que você já tô informando que em breve você vai morrer atestado de óbito. Faz entrega. Muito bom. Cara, as pessoas fazem muito drama sem ter necessidade, exatamente. E eu falo que a gente que é da área da saúde, a gente precisa, eu falo que a prevenção, eu trabalho muito com isso, a prevenção. Depois a gente fala assim, nossa, mas por que você está falando isso se o meu exame está bom? Eu falo, olha, é prevenir para esse exame continuar ficando bom. Então a nutrição é esse encaixe de todas as áreas. Eu falo, e eu trago muito essa parte também da psicologia que eu começar a falar, porque por ter a parte de doenças, né, se é a parte que eu mais trabalho, eu preciso ter esse envolvimento com o paciente, muito da parte psicológica também. Porque muitas vezes eu vou atender um paciente, um exemplo, com câncer, um paciente que às vezes com uma doença mais grave em si, que muitas vezes eu vou precisar só ouvir ele. Eu preciso só ouvir. E às vezes ele foi lá só para ouvir e ele chega entendendo que mesmo ele estando num câncer terminal, a alimentação vai ser a solução. Então eu acho legal, eu recebo muito, o paciente chega e fala assim, eu gosto muito de vir em você, porque você me deixa falar, você me deixa expressar, e você é mais psicólogo que a minha psicóloga. Aí eu dou risada, por quê? Porque essa parte da nutrição tem que envolver, você precisa de um envolvimento da nutrição. Se você quer trabalhar com a parte de doença, você tem que ter um envolvimento total com o paciente. Eu brinco, eu falo para ele, se eu deixo meu WhatsApp, aí eu falo para ele assim, gente, o que precisar me chama. Aí eles falam, mas sobre o cardápio? Eu falei, sobre qualquer coisa, se você ficar internado, se você mudou a alimentação, se você mudou de cidade, mas por quê? Porque eu preciso estar dentro do seu dia a dia para poder montar uma alimentação boa. Se eu não entro na sua vida, eu não consigo melhorar os seus hábitos. Nossa, você disse uma coisa assim que nem conseguiu sair da minha mente. Você disse assim, tem situações em que a alimentação ajudou a superar um cancro terminal? Sim, muitas vezes. Eu falo assim, eu acredito muito que a alimentação é a base de tudo. Na verdade, é a base de tudo. E às vezes você chega um paciente, que às vezes até o próprio médico, né, um oncologista fala pra gente, o oncologista é o médico que cuida do câncer, né? Aí às vezes ele chega e fala assim, nossa, Érica, esse paciente não tem mais o que fazer com ele. Infelizmente, pode acontecer o óbito desse paciente. Mas a partir do momento que ele começou a cuidar da alimentação e começou a frequentar a nutrição ali, ele teve uma melhora. E o médico fala para mim, você deu uma qualidade para ele que infelizmente vai acontecer o óbito. Mas você deu, como que eu posso dizer, uma morte um pouco mais plena para a pessoa. Porque aí ele tá comendo e fala, nossa, estou melhor. Às vezes está muito magrinho. Nossa, Érica, eu ganhei um pouco de peso. Então você dá aquela qualidade.
Porque muitas das vezes o paciente já sabe que não vai ter solução, mas ele acompanhando ali, você deixa ele ter um pouco mais de qualidade naquele momento. E eu vejo que a nutrição é assim, entra muito nessa parte. Muito E como mesmo. que a Érica vê o cancro, nós dizemos, o câncer, na vida das pessoas? O que você acha que acaba levando muita gente a ter isso, a visão da Érica? Eu falo assim, né, usando a parte minha em si, né, eu falo que o câncer, muitas das vezes, o que eu mais recebo em consultório, não há explicação científica sobre o que eu vou falar, mas o que eu mais vejo, um exemplo, eu recebo muitas mulheres lá com câncer de mama, câncer de colo do útero e tal. Você começa a ter um envolvimento com ela, porque ela começa a contar a vida dela. E eu comecei a estudar sobre isso. 80% das minhas pacientes de câncer teve algum abandono em relacionamento, algum problema de relacionamento, casal ali, casamento, terminou o casamento. Aí eu comecei a falar, poxa, será que essa parte da angústia tão grave que a pessoa teve envolveu esse câncer? Não há explicações científicas ainda sobre isso, mas eu comecei a entender. E eu comecei, todas as vezes que entrava uma mulher com câncer nesse aspecto, eu ia conversar e exatamente tinha passado por isso. Então, assim, eu começo a querer entender. Porque 90% das minhas pacientes com câncer de mama teve uma decepção muito grande com essa parte amorosa mesmo. E às vezes não conseguiu colocar para fora, né? Às vezes guardou, somatizou e não tem muita explicação, mas eu vejo essa visão. Eu acho que a mente, ela estando em dia, né? Você tendo uma cabeça legal, um desenvolvimento bacana nessa parte, eu acho que o câncer talvez não apareça da maneira que está alastrada tanto assim, né? Eu falo que eu, por ser da parte de doenças, eu nunca imaginei, principalmente na região que eu moro, né, lá em Minas. Eu vejo que é muito câncer mesmo. E assim, antigamente você via meninas de câncer de mama, mulheres mais velhas, né, 40, 50 anos. Hoje eu recebo no consultório meninas de 25, 28 fazendo tratamento de câncer de mama. Sendo que nem tem um rastreio. O rastreio seria os exames que fazem, os preventivos diários que faz, né? E nem é a idade que faz. Então, às vezes, foi na ginecologista, fez todo o processo, e às vezes, na palpação, ela viu alguma coisa. Às vezes, não tem histórico familiar. Então, acho que essa parte aí da cabeça, né, dessa parte estando em dia, eu acho importante. Nossa, assim, é fabuloso isso, e triste, mas fabuloso no sentido de, lá no movimento BIMIA, eu digo muito que o corpo fala. Ah, exatamente. Né? E acabo vendo no seu comentário que você também vê isso na sua clínica. Muitas vezes eu recebo assim, às vezes chega um paciente, lembrando que nutricionista nunca pode dar diagnóstico. Um exemplo, você chega com o exame todo para mim, eu não posso falar assim, olha Adriana, aqui tá acusando que você tá diabética. Eu nunca posso falar isso. O que eu falo? E tem que ser todos os nutricionistas fazer. Olha, Adriana, deu uma alteração aqui, aparentemente parece que a parte do açúcar muito alto, tá comendo muito carboidrato, deu uma alteração, mas o médico vai avaliar. O que o nutricionista da parte de doença recebe muito? Às vezes você recebe, ele nem levou pro médico ainda. Eu já recebi várias vezes exames com câncer mesmo. Aí eu recebo, eu falo, olha, deu uma alteração, e a gente precisa avaliar. E por que eu tô falando isso? O sinal, ele dá lá atrás. Foi um paciente que eu falei assim, ó, vamos avaliar de fazer uns exames? Um exemplo, o câncer de intestino. Seu intestino não está funcionando há muito tempo. Você falou que vê um muco, né? Um exemplo, o pessoal fala como se fosse um catarro ali nas fezes, né? O muco seria isso. O paciente expressa isso. Há quanto tempo? Às vezes o paciente fala o tempo que está passando por aquilo e acha aquilo normal. Isso já são sintomas do câncer de intestino. Então eu falo que o corpo fala. Então, às vezes o paciente fala assim, nossa, eu vi em você, mas você está fazendo mais perguntas para mim do que meu médico. Porque às vezes o rastreio começa por nós. Às vezes ali a gente vai avaliando e encaminha dali em diante que vai começar a fazer o tratamento. Olha, posso fazer uma pergunta, porque assim, eu acabei por escutar, né? Nós temos amigos em comum. Sim. E se não desejar falar, tá à vontade, tá tudo Sim. bem. Mas você gostaria de partilhar a tua história pessoal? Sim, com certeza. Eu percebi que tens aí uma história pessoal. Tem, posso falar. Desde 2023, né, eu fui diagnosticado com câncer de intestino e dali em diante minha vida mudou muito, né? Eu fiz uma coisa errada, né, que não querer falar para ninguém por muito tempo e a minha família em si, meus pais e tal, não soube por um bom tempo. Então eu tive algumas pessoas que foram meus confidentes, falei, olha, você tá sabendo que eu tenho, você vai caminhar comigo até o final.
que é o João, né? E eu tive a minha irmã nesse caminho também. Então, assim, foi um caminho muito difícil. Eu fiz terapia, tudo. A terapeuta falava pra mim: você tá bem, mas até hoje eu não entendo por que você não quer falar. E eu fui contar pra ela, falei: olha, eu sou uma pessoa que eu cuido. E é tão estranho ver alguém cuidar de mim. Às vezes ela fala assim, você fala isso, as pessoas acham que é até uma parte depressiva, alguma coisa, mas não. É estranho pra gente que é da área da saúde, você vê alguém tá cuidando de você. É muito difícil. Então, eu passei ali desde 2023 esse tratamento. Eu não quis fazer lá onde eu moro, eu quis fazer em outro lugar justamente para as pessoas me conhecerem. E eu tinha o cabelo cacheado, maravilhoso, igual o seu, assim. E eu tive que fazer os cortes e tudo mais. Então, eu sempre me programei para as pessoas não entenderem o que eu tinha. Hoje, lá na clínica, muitos sabem. Claro que a gente, como profissional da saúde, você não pode muito expor a vida. Então, às vezes, entra o paciente, às vezes que ele está ali muito mal, e ele começa a falar: eu não vou fazer nada, não sei o que. Eu falo: olha, eu também tive isso. Olha para mim, deu certo, vamos junto. Por isso que eu falo que envolve muito essa parte psicológica, né? Então, hoje, aí em 2026, eu ainda continuo, que o meu câncer ele é mais agressivo, né? Então, hoje eu continuo em tratamento e eu falo que eu estou em estágio conservador, como se fosse, eu estou tranquila. O corpo está funcionando em termos, mas não precisei caminhar aí para as fases mais difíceis do câncer. Mas ainda tem que caminhar, fazer os rastreios, né? Que é continuar fazendo exames para acompanhar. Mas hoje eu estou bem. O intestino está levemente voltando a funcionar. Mas assim, eu acho que as pessoas que passam por isso, a cabeça tem que estar bom, né? Eu falo que se eu não tivesse a cabeça que eu tenho, eu tinha entrado em pânico. Eu cheguei no médico e falei assim: beleza, o senhor falou para mim que eu tenho isso, mas só me fala o que eu tenho que fazer. Então eu não fui aquela pessoa que chorou, claro que não julgo, cada um tem uma maneira, né? Mas eu sempre fui muito rígida comigo mesmo, né? Eu acho que isso até, sei lá, meio ruim, mas foi uma maneira que me tirou. E às vezes quando eu tô com dor, alguma coisa, até comentei isso aqui, né, com os amigos, eu preciso estar conversando. E eu converso assim, eu esqueço que eu tô com dor. Eu nem lembro que a dor tá ali. Então eu gosto muito disso, de trazer a doença, não ficar ali nela, mas levar ela para outro lado. Então você também buscou se autoconhecer. Nossa, com certeza, com certeza, com certeza. Que é o que acontece muitas vezes, as pessoas não... não, eu gosto de amarelo, eu gosto de comer feijão, eu gosto de comer arroz. Mas isso não é se autoconhecer. Não, de jeito nenhum. Não tem nada a ver. E eu falo que eu me conheci em muita coisa, né? Eu tinha um relacionamento aí há muito tempo, né? Houve o casamento, houve a separação e tudo mais. E eu acho que aquilo foi muito importante pra mim. Hoje eu não converso com ele, mas eu falo que a última conversa que eu tive com ele, eu falei: eu te agradeço por você não ter ido embora, por você ter falado pra mim que não aguentava aquele momento que eu tava passando. E eu agradeço porque eu mudei muito. Mas como assim? Ele depois, quando você estava doente, ele não ficou com você? Não, eu casei e ele resolveu ir embora nesse processo. Caraca. Mas isso pra mim foi muito importante. Parece doido, mas pra mim foi tão importante que eu entendi que dali em diante eu precisava ser forte e muitas das vezes eu precisava entender o que era o meu maior defeito. Que até hoje eu lido com isso. Eu sempre acho que eu consigo fazer tudo sozinho. E aquele momento, talvez aquela doença foi necessária para eu entender: poxa, sozinho você não dá conta não, você tem que ter pessoas ali. Então aí eu comecei a entender: tem que ter alguém para dirigir para mim, tem que ter alguém para me levar em tal lugar, tem que ter alguém para fazer uma compra para mim ali que eu preciso. Então eu falo que me trouxe crescimento e amadurecimento. Eu entendi que sozinha nada, nem se eu não tivesse o câncer em si, tudo eu preciso de alguém. Todos nós precisamos de alguém. Por isso que a gente estava até comentando que a área da saúde ela depende de todas essas partes. Eu acho que o nome que você trouxe, movimento, é maravilhoso, porque é isso mesmo, é o ponto ali junto mesmo. Então, olhando assim de fora, as pessoas podem achar: é só tem dança, é só para dançar. Não, é muito mais que isso. Muito além. E a pessoa, você, que é a parte de dança, para a pessoa conseguir desenvolver, ela precisa estar com uma saúde legal, ela precisa estar com um psicológico legal, e às vezes a terapia dela é ir na dança. Isso é muito legal. Então eu falo que um envolve o outro, tem que ser junto mesmo, é um caminho. E a maior riqueza que hoje a gente pode ter é saúde. Saúde, com certeza. Você pode ter muito dinheiro, eu sei que todo mundo precisa, todo mundo tem conta para pagar, mas até mesmo a pessoa mais rica do mundo, se não tiver saúde, não adianta. Tudo para. E o alerta que eu deixo é isso: o corpo ele te dá sinais. Eu falo que o meu médico oncologista, ele fala para mim assim: você, com a idade que você tinha lá atrás, descobrir da maneira que você descobriu, era muito difícil. Era para você vir aqui comigo com ele alastrado.
E eu fui com ele recente, então por isso que hoje eu consigo ter um acompanhamento mais tranquilo, né? Caramba. Agora me conta também um pouco mais sobre a sua clínica, né? Que é com você e com seu marido, né? O João, que eu também tive o prazer de conhecer. Sim. E vocês estão no Rio, mas você não é do Rio. Não. Você não sei se perceberam o sotaque. É Minas, corta. É um puxadinho diferente. E o que vocês estão fazendo aqui no Rio? Então, a ideia principal é a gente tem uma clínica lá em Itajubá, né, que é em Minas, sul de Minas, e a ideia da clínica era essa parte mesmo do controle, né, da prevenção, essa parte toda. Então, assim, eu caí um pouquinho de paraquedas aqui no Rio, porque até então ele tá comigo, sim, lá na clínica, só que ele queria expandir um pouco mais. Ele falou, pô, eu quero ir pro Rio, quero tentar alguns pontos, ele é parte de contabilidade, tudo, parte de finanças. Ele falou, quero explorar isso e tudo mais, vamos tentar? E ele sempre falou pra mim, Érica, eu não queria que você fosse nutricionista só em Minas, porque Minas é bacana, tá te dando uma renda legal, mas você tem que expandir. Porque o que você sabe precisa ser expandido. Eu já vi que, assim, não sei se você acredita nisso, eu acredito, né, que a gente atrai o que a gente pensa, o que a gente deseja. Cara, do nada eu vim pra cá, tá com os meus amigos, você também, e fazer esse convite maravilhoso. E foi do nada, né? Eu não conhecia. Nada programado. Nada programado. e foi isso. E foi legal. Porque eu achei que tinha tudo a ver, né? Você tem uma história, sim, né? Sim, muito legal. E você vivencia isso. E eu queria também te fazer uma pergunta. O que você acha que as pessoas estão a fazer de errado hoje quando tentam buscar emagrecer? Porque tem muito esse status errado, né? Aquela visão, não, né? Se você é magra, você tem saúde. Se você não é magra, você não tem saúde. Eu falo muito que as pessoas começam muito pro extraordinário. O que seria isso? Ah, hoje eu corto pão, já corto arroz, já corto tudo, vou comer só salada e carne. Isso acaba sendo o maior erro da busca da saúde. Eu vejo o maior erro, porque assim, muitas das vezes, esse paciente, às vezes a base dele é avaliar se ele tem algum problema de saúde, às vezes ele começa o emagrecimento sem saber se ele está com as vitaminas em dia, porque vai ter esse processo de emagrecimento. Muitas vezes ele não faz rastreio dos exames para saber se tem uma alteração de colesterol ou alguma coisa em si. Então eu vejo que o maior erro é começar pelo extraordinário, ele já começar naquele corte, nem é o extraordinário a palavra, mas no radical. Eu falo, às vezes o paciente chega em mim, eu já cortei tudo e não emagreço. Eu falei, você começou errado. Você tinha que começar em reeducar. Você nunca vai ouvir eu falar a palavra dieta, eu sempre falo reeducação, porque eu vou ensinar esse paciente a começar o tratamento correto. Então eu vejo que o maior erro é começar cortando tudo, sem começar o devagarzinho. Eu como 5 pães, vamos tentar agora 2? Eu como 3 pratos no almoço, vamos tentar 1? Vamos tentar devagarzinho, às vezes você vai cortando e aquele paciente vai, poxa, ela tá indo devagar, ela deixou tudo que eu gosto, mas ela tá me ensinando a devagar. Então eu acho que esse processo é ir pro radical demais. Nossa, você acaba por sentir mais com os seus pacientes que eles andam mais doentes ou mais sobrecarregados? Sobrecarregados. Sério? Sobrecarregados. Eu percebo que muitos pacientes meus apareceu algum problema de saúde que eu falo que somatizou pelo problema que ele passou. Lá na clínica mesmo a gente tem uma psicóloga, né, a Marília, e ela é especializada na parte de compulsão alimentar, parte de pessoas bariátricas também, tudo, e eu converso muito isso com ela. Às vezes ela chega em mim e fala assim, nossa, Érica, paciente seu, né, que às vezes é de nós duas, aí ela fala pra mim, o paciente passou hoje, a gente tem uma reunião, a gente conversa sobre o que tá acontecendo para poder ajudar o paciente. Aí, às vezes ela fala pra mim, passou fulano e eu vejo que a alimentação não vai dar certo agora. Aí eu falo, por quê? O que você acha que eu tenho que fazer? Ela, não é a sua parte. Ela, como psicóloga, fala pra mim, enquanto ele não tratar aquela cabeça doente, ele não vai conseguir fazer a sua dieta. Porque o jeito que ele tá agora, ele precisa de uma cabeça um pouco melhor, né, um tratamento um pouco melhor, pra ele entender que essa compulsão que ele tá distribuindo tudo aquilo na comida, ele tá passando por um momento grave, tá distribuindo tudo aquilo na comida, e enquanto esse problema não dá uma melhorada, a sua dieta não vai fazer efeito. Às vezes você como nutricionista, você não entende, você fala, poxa, não faz sentido, faz. Porque a cabeça dele precisa estar muito bem controlada. Então muitas das vezes o paciente chega em mim lá na clínica e fala, eu gostaria de emagrecer, mas eu tenho compulsão. Muitas das vezes aquele paciente com compulsão, ele está jogando as emoções na comida. Aí é o momento que você traz a terapia junto. Por isso desse cuidado integrado, que eu falei da clínica e tudo mais.
Nossa, é um trabalho maravilhoso. Nossa, eu tô aqui maravilhada. Assim, eu separei algumas questões, mas vai surgindo outras aqui na minha cabeça que eu não sei se eu falo o que eu separei para te dizer, né? Agora eu vou vir aqui. Não, é porque assim, lá no movimento da BMI, a gente trabalha muito com a autoestima e eu vejo muitas, né, das minhas alunas, não só agora do movimento, mas eu já trabalho com dança há muitos anos, tenho 42 anos, já trabalho com dança desde os 11 anos, e o que eu sinto mais nas pessoas é estarem sobrecarregadas. Exatamente, falou a palavra E certa. hoje eu tendo meu próprio espaço, eu vejo que as pessoas vão lá em busca de um refúgio, em busca de um lugar onde elas se sintam bem e que possam também aprender alguma coisa e sair de lá com conteúdo. Então esse também é o objetivo do canal, em que as pessoas possam parar e eu poder mostrar direcionamentos para elas buscarem por si próprio, né? E eu acho isso tão legal, porque muitas vezes os pacientes às vezes falam isso pra mim. Ou é que eu fui lá em Itajubá, a gente fala dança, né? Fui pra dança, às vezes não falo o que faz a dança, a pessoa só fala foi pra dança. Fui pra dança e dali em diante eu resolvi me cuidar, porque a dança trouxe a autoestima. Aí o paciente fala assim, ó, daqui em diante eu gostaria de melhorar minha alimentação, gostaria de começar a acompanhar mais essa dança para me ajudar, e a pessoa fica ali, porque a dança trouxe a autoestima dela. Exatamente, porque ela começa a se ver, Exato. né? E ela depois, ela entra muitas vezes com aquela coisa assim de que não sou capaz, com aquela autoestima baixa, e depois começa a ver que consegue fazer aquele passo que até era difícil, e consegue, começa a querer se cuidar mais, buscar uma roupa mais bonitinha, não necessariamente comprar mais o que tem, já se arruma mais, e eu tenho visto isso com as minhas alunas. Às vezes eu até mesmo coloco elas para dançar de cabelo solto, e elas, eu não solto o cabelo. E eu falei, mas experimenta, né? Bate cabelo, que eu brinco, bate cabelo. E aí eu faço pequenos vídeos, no qual pode verem no meu Instagram, e elas começam a falar assim, nossa, eu tava bonita, né? É igual essa parte que a gente está trazendo a autoestima, falar um pouquinho da obesidade aqui. Às vezes, um médico chegar e falar para você assim, olha, você tá obeso, você precisa perder peso. É muito diferente do paciente começar uma atividade física em si, chegar no seu consultório e falar assim para você assim, olha, Érica, eu tô fazendo dança e eu percebi que pelo meu peso, eu preciso perder um pouquinho de peso para eu melhorar nessa dança. Eu falo que a maneira que você leva pro paciente, às vezes fala, você precisa de musculação, mas você não vê o quanta coisa boa tem para aquele paciente fazer. E às vezes aquela dança trouxe ele, dança, 2 semanas ali de fazendo uma musculação para fortalecer mais aquele músculo para a dança ficar legal. Então eu falo que a maneira que você traz para o paciente é muito importante. Quando o paciente chega e me fala assim, o que eu faço de atividade física? Meu médico falou que eu tenho que fazer, mas eu não sei o que eu faço. Eu falei, encontre uma coisa que você goste. A musculação vai ser importante? Vai, ela é necessária, mas encontre algo que você gosta. Aí a pessoa fala, vamos dançar. Eu falei, então vamos avaliar. Às vezes eu falo alguns lugares em Itajubá que tem, a pessoa, vamos avaliar. E dali ela começou a comer bem, foi para musculação que o médico pediu, então ela encaixa tudo. Então acho que a maneira que você leva o exercício ou o tipo do que a pessoa for fazer, a maneira que você leva, que às vezes o paciente fica com essa autoestima mais baixa ainda. Você tem que pegar a hora que ele tá com a autoestima boa ali, pra você falar, poxa, agora é o momento da gente trabalhar isso, o que você acha? Ele mesmo vai ver sozinho. Eu preciso perder um pouco de peso, porque na minha perda de peso, eu sei que aquele movimento que a Adriana tá me passando, eu vou conseguir fazer ele melhor. Porque eu sinto que às vezes meu pé dói muito, aí às vezes a pessoa fala, será que é um pouco meu peso? Eu falei, olha, pode ser um pouquinho sim. Talvez você começar agora, a gente fazer um reajuste aqui para perder um pouco de peso, pode ser que te ajude. Então a maneira que você leva a obesidade que é o problema. Não falar que já tem que perder. E pelo que você disse, eu nem preciso perguntar, mas eu cheguei à conclusão que também não tem idade certa. Não tem. Eu posso ter nesse momento 70 anos e posso querer começar a cuidar de mim. E para você ter essa qualidade de vida aí até o final. Eu falo que não existe idade. Eu falo, quanto mais cedo você começar, melhor é. Os pacientes falam para mim, às vezes tem 50 anos. Poxa, tô vindo agora em você, tô meio perdido, mas eu nem sei se vai dar certo, porque o meu metabolismo é muito lento. Aí eu explico. Existe sim o termo idade, claro, mas existem pessoas com 50 anos super ativo, dança, faz isso e aquilo, com metabolismo melhor do que o meu que tem 30 anos. Por quê? Ele criou essa melhora metabólica no corpo dele, porque a gente consegue fazer isso. Quanto mais atividade física eu faço, quanto mais comer melhor, quanto mais se ajustar, mais meu metabolismo vai funcionar. Caramba, então qualquer pessoa pode também criar.
uma melhora metabólica. Então vamos lá, vamos perceber isso, né? Que as pessoas acabam achando, né? Eu vou na nutricionista, ela vai me passar a alimentação correta, de acordo com o que eu preciso, e eu vou ficar top. Não. Você vai dar as indicações, porque você estudou para isso, você tem conhecimento para isso, mas é ela que vai criar o teu novo formato de ver e de se alimentar, um formato novo para a vida. Às vezes o paciente sai do consultório depois das primeiras consultas, né? Nossa, muito obrigada. Aí eu falo para o paciente, não, o mérito é seu, eu só dei o norte. Para você ter um resultado, é o caminho que você tem que percorrer. Por isso que eu falo, a mudança do hábito é difícil demais. Eu vou ser sincera, eu já fui a nutricionista e eu levei 3 meses para começar a fazer o que ela está me pedindo. Não entrou na sua rotina? Não. Durante 3 meses eu tive dificuldade. Muitas vezes passa alimentos muito mais difíceis. Eu falo que entrar na rotina. Às vezes eu falo para o paciente, olha, os pacientes chegam em mim e falam assim, Érica, me passa receitinha saudável, coisa saudável, que minha rotina é difícil. A palavra que todo mundo fala, eu falo para eles, o fácil meu pode não ser o seu fácil. Exatamente. Então eu vou montar, você me fala se deu certo. Aí a pessoa fala, quando eu voltar no retorno, não. Na sua casa vai mandar um WhatsApp. É isso que eu achei interessante do teu trabalho, porque há muita humanização. Muita. É o que eu mais Nesse caso, eu ainda levei muito tempo, né? 3 meses é muito tempo. Muito eu indo tempo. lá de 15 em 15 dias e não desenvolvia. Então, eu comecei a perceber, tá faltando aqui consciência. Eu falo muito pro paciente também, aquilo que você pega e é muito sacrifício, não tá certo pra você. A dieta, a reeducação alimentar, ela precisa encaixar. O encaixe é necessário. Os pacientes falam para mim assim, eu já passei em 10 nutricionistas. Eu falei assim, não é que é o perfil dela nem nada. Ela só não conseguiu entrar no seu mundo. Ela precisa entrar no seu mundo. E é muito difícil alguém abrir um mundo para você. Muitas vezes o paciente vai na consulta, às vezes fala, eu como certo. Aí eu vou ali. Poxa, final de semana eu faço isso desde a quinta-feira. Porque você conseguiu entrar, você quebrou aquilo. Porque se eu chego e falo assim, o que você come? Aí a pessoa vai refletir. De manhã eu faço isso. Mas às vezes aquele manhã não é exatamente daquele jeito. Aquilo pode ser só aquele dia. Às vezes lá atrás ele come errado. Então eu falo que você precisa entrar no mundo dele. Eu falo que quebrar aquilo, de você ficar ali na frente endurecido, tudo. Na minha sala, se você for ver, às vezes as pessoas falam assim, por que tem sofá na sala de nutricionista? Eu nunca vi um sofá. O meu é um sofá mesmo, porque eu quero que ela fique confortável. E eu fico ali com ela confortável, eu quero que ela sinta, eu brinco que é sentir em casa. E a pessoa senta, põe a mão assim no sofá lá, começa a contar a vida dela pra mim. E naquele contar, nos mínimos detalhes, às vezes a pessoa fala, nossa, tô falando demais. Não, continua, porque o que você tá falando vai ser importante pra mim no final. Aí eu entendi de onde que veio aquilo, por que aquela alimentação tá assim, aí nós vamos deslinchando tudo, abre um monte de leque na minha cabeça assim. Como se abrisse um monte pra eu conseguir entrar naquela rotina. Eu acho isso muito importante. Muito, muito importante. Eu, depois que eu fui tendo essa consciência, nesse caso, eu não tive ninguém para me ajudar a ter essa consciência. Eu fui percebendo, eu tenho que ter consciência para começar a mudar aqui a minha alimentação. E desinchei bastante, porque eu comia muita besteira, então eu ficava inchada e tinha dificuldade, né, em ter atividades, em fazer coisas, me sentia muito cansada. E eu achei interessante, que aí foi o caminho que eu encontrei. Foi começar a anotar tudo que eu comia. Eu peço isso também, anotar. Porque aí você fica ciente do que está acontecendo. Aí o olho abriu. Muitas vezes há essa necessidade. Não, às vezes a pessoa chega com a percepção, mas muitas vezes não, precisa anotar mesmo. Aí o bicho pegou comigo, aí eu falei, caramba, tudo isso de pão, tudo isso de... Aí comecei a entender. Então começou a fazer parte da minha rotina. Legal. E aí eu tive essa consciência, mas eu vejo que com a Érica, eu não teria levado tanto tempo. Eu não teria levado tanto, porque a Érica buscaria com esse sofá. Exatamente. Com esse sofá, porque isso é maravilhoso, porque assim, por que a gente senta no sofá? Para relaxar, né? Para ver uma novela, um filme, relaxamos. Então vamos pro consultório da Érica e chegamos lá sentando no sofá para relaxar. Exatamente. O paciente fala para mim assim, nossa, com você eu consigo falar. Aí eu brinco com esse sofá tem um poder, já deixa você relaxado aí. E às vezes a pessoa consegue, às vezes muita coisa dela que para ela é difícil falar, ali ela consegue falar. Então você próprio também foi descobrindo a sua linguagem para conseguir resgatar
as informações corretas do seu paciente. Com certeza. Eu falo que essa parte de humanização, de ter o paciente por perto, eu falo que muitas vezes quando você forma na parte ali da saúde em si, fala assim, olha, não pode ter muito vínculo com o paciente. Eu descarto isso, eu não consigo. Eu tenho que ter o vínculo. Eu preciso ter o vínculo. No vínculo que eu falo é estar ali o tempo todo, estar disposto, conversar, ele chegar e ele falar o que acontece muitas vezes até no pessoal dele, para eu conseguir entender. Eu falo, ela não consegue. Ou ela vai comer demais, ou ela não vai comer. Então, eu preciso entender por que isso está acontecendo. Então, eu pus o sofá, né, para a pessoa conseguir abrir. E ela fala muitas vezes, fala, nossa, sério, tô tão confortável aqui que eu consegui falar de tudo. Eu falo que essa parte minha de doenças, eu falo que muitas vezes, não falando que eu sou psicóloga, mas muitas vezes a gente entra muito na parte da psicologia, porque você precisa entender o paciente. É uma das pós que eu estou fazendo na parte de psicologia, para trazer um pouco mais o paciente ali. Nossa, por isso que eu acho que a Eric é tudo, assim, identifica tudo com o meu trabalho. Eu também não sou psicóloga, não sou terapeuta, nada, mas eu busco uma leitura, nesse caso a leitura corporal das minhas alunas, e eu vejo como elas estão travadas, como elas não gostam de se ver. Elas estão dançando de frente para um espelho, que é a parede toda, e elas não querem se olhar, tem receio. Então, eu vou buscando através dos movimentos, ela começar chapeada a se ver. Então, a minha leitura é mais linguagem corporal do que sentar e conversar. Então, eu vou descobrindo isso. E isso é cada vez mais precioso. Sim, né? Com certeza. Né? Porque quando você começa a olhar para si, né, você deixa de culpar o outro, que a gente não percebe muitas vezes que a gente bota a culpa no outro. Não percebe. Ai, porque eu tô assim, é por causa do meu marido, é por causa do meu filho, por causa da minha mãe, e não tem nada a ver. Exatamente. A gente tem que criar os nossos caminhos, as nossas estruturas, e tá aí as grandes profissionais para isso, né? Com certeza. Para nos ajudar. alinhar. Eu falo que a nutrição dá o caminho. Aí o resto o paciente faz sozinho, porque é o caminho, é aquela linha que começa. Aí o paciente falou assim, eu quero ser seu paciente para sempre. Eu falei, com certeza, na minha área você vai precisar ser. Porque eu falo que se for o paciente que vem para emagrecer, que é a parte que eu também trabalho. Então, às vezes o paciente quer só emagrecer, não tem nenhum problema de saúde. Mas eu vou prevenir ele para não ter. Aí ele fala assim, mas vai chegar uma hora, eu vou chegar no meu peso bom. Eu falei, vem de 3 meses. Você ter alguém que te oriente, você ter alguém para conversar, alguém para falar se essa alimentação está sendo fácil. Então eu falo que muitas vezes você precisa, eu acho que hoje o que está em falta é o ouvir o paciente. E os pacientes chegam em mim, eu vou lá, analiso uns exames, que a nutricionista pode fazer isso, ela só não pode dar o laudo daquilo. Então você fala, olha, teve uma alteração aqui, o que o doutor falou? Ele olhou o exame e não falou nada. Só deu uma receita do que eu tenho que tomar. Aí eu abro aquele exame e falo, olha, esse aqui avalia essa função aqui. Esse aqui é o colesterol ruim. Então eu vou explicando para ele e falo, então eu tomo um remédio para melhorar isso aqui então. Aí ele, o que ele faz aqui? Aí você vai deslinchando o paciente. Ele vai feliz, porque ele fala, agora eu sei por que eu tomo remédio. Porque eu não entendi por que eu tinha que tomar, eu nem queria tomar. É uma coisa que eu falo muito lá. Eu acho tão mal a gente fazer algo sem entender o que estamos falando. Você precisa entender. Aí, às vezes, igual eu falo, exame, é porque às vezes, não sei, às vezes muitos médicos às vezes não tem muito isso de conversar muito em consulta. Mas eu falo que o médico que conversa, a área da saúde que conversa muito, você consegue melhorar aquele paciente desde o início. Porque eu falei para você, aquele rastreio que você consegue avaliar. Falo para você do meu intestino. Quando começou todo o meu tratamento, eu não quis fazer nada aqui. Fui para outra cidade, né, lá onde eu morava, fui para outros lugares, porque eu queria um médico que nunca tivesse me visto na vida, e eu queria que ele entendesse que eu não tinha histórico familiar na minha vida nem nada. Que eu chegasse e falasse, eu tô assim, 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 o que eu faço? Porque os médicos que já me conheciam, eles já sabiam o histórico da minha família, já sabia que tinha câncer na minha família, então ali em si ele ia falar, olha, não é nada, você tem 20 e poucos anos, fica tranquilo. Agora, quando eu fui em outro lugar que ninguém me conhecia, eu trouxe aquilo, ele quis ouvir, ele falou, poxa, não conheço ela, deixa eu avaliar. Então eu falo que o ouvir ajuda muito você a entender o paciente. O ouvir é muito importante. Você disse uma coisa, mas isso não foi aqui no vídeo, foi fora, porque eu achei uma piada. Você estava a dizer que convém nós termos atenção, vou tocar aqui no assunto do intestino, que convém a gente ter atenção às nossas fezes, né? Que é o linguajar mesmo popular, né? O cocô que nós fazemos, convém a gente observar. E você disse um formato engraçado que se caso tiver assim ou tiver assado,
é que o trânsito não tá bem. Então me explica sobre isso. Ela achou engraçada a palavra trans, né? Que é o pare, atenção, né? Tá tudo certo. Como assim o trânsito não tá bem no intestino? Como assim? Aí eles me perguntaram aqui, mas pra eu saber qual cocô que é o certo, o que eu faço? Aí eu falei, aquele cocô fofinho e fácil de sair, que é o trânsito tranquilo. Foi por isso que eu usei a palavra trânsito, né? Que é a verdade, se você tá sempre vendo seu intestino muito solto, se você não tem uma doença base em si, o intestino tá sempre muito solto, precisa avaliar o motivo daquele intestino solto. E às vezes os pacientes, as pessoas em si, nem vou falar paciente, mas as pessoas em si, elas ligam muito a alguma doença só no soltar. Ah, tô com o intestino solto demais, tô com algum problema. E às vezes o preso, ela nem dá conta que pode ser algum problema também. Então eu falo que a primeira coisa para você fazer com um paciente que está com o intestino preso, uma pessoa que está com o intestino preso, é ela primeiro mudar o hábito dela. Vou começar a beber bastante água, vou mudar a minha alimentação, não melhorou. Aí é o alerta, é o pontinho ali de semáforo que a gente vê, a atenção. Então vai começar a atenção. É que eu vejo pessoas assim como conversas comuns. Ah, eu tenho intestino que é difícil, não funciona muito bem, mas é normal. Às vezes você escuta, desde quando eu nasci eu sou assim. Às vezes você escuta isso. Às vezes pode ser que o intestino dele seja um intestino mais estreito ou um intestino grande que tem dificuldade para aquelas fezes saírem, no sentido que tem que formar o bolo fecal, né? Então vai formar, se for um intestino muito grande vai demorar o trânsito. Pode ser, mas é muito mais fácil você fazer os exames, acompanhar para o médico, para ele te explicar seu intestino, que ele vai falar, ó, faz isso na alimentação, faz aquilo, procura um nutri, que dali em diante ele vai te ajudar, do que você ficar ali intestino preso e no final descobrir. Eu falo isso muito pelo meu avô. Meu avô foi o primeiro da minha família que morreu de câncer de intestino. A princípio ele não morreu do câncer, mas a gente descobriu que tinha o câncer quando ele faleceu. Meu avô, quando ele não morava comigo, mas quando ele foi morar comigo, eu observava muito isso nele. O tempo todo no banheiro, fezes líquidas, daqui a pouco intestino preso, começou a ter perda de peso, começou a acompanhar, e a gente começou a avaliar, vamos melhorar isso, mudei a alimentação dele toda. E ele não melhorava. Aí quando eu fui avaliar, já estava perto do falecer. Meu avô tinha câncer espalhado no intestino. Só que, e aí eu fico recordando, quando eu era novinha e passava as férias na casa dele. Nossa, o senhor vai muito no banheiro. Filha, eu tô com uma diarreia danada. Aí daqui a pouco ele falava assim, nossa, mas deu o que fazer pra eu ir no banheiro? Só que ele achou aquilo normal e foi levando. E às vezes, na fase final dele, que eu conversava com ele, eu falei, você nunca falou pro médico? Ele nunca falei que meu intestino era assim. Então ele ia em médico, acompanhava. Às vezes eu falo que é tão estranho. Eu tenho na minha sala uma plaquinha assim. Aí essa plaquinha se chama tabela de Bistrot. É onde mostra o intestino de várias partes. Avalia as fezes de vários aspectos. Aí tá lá, líquida, tem a parte ela mais durinha, bolinhas e tal, tem vários desenhinhos. E às vezes eu viro, parece cocô de verdade. Eu viro assim pra pessoa, ela fala, nossa, que esquisito. Você mostrar isso pra mim, eu falei, não, você vai entender. Aí a pessoa aponta, ela fica até com meio nojo, que parece um formato de cocô na plaquinha, assim. Aí eu falo pra ela, como é que tá as suas fezes? A pessoa às vezes responde, pergunta esquisita, você fala pra mim de fezes, você acha que eu fico olhando? Eu falei, tem que olhar, todo dia. Mudou o formato, escureceu, tá isso, tá de outra cor, tem que acompanhar. Aí a pessoa começa a ficar em alerta ali, e dali em diante ela observa muita coisa. Então você é o maior responsável por si, não é? Com certeza. Às vezes a gente fala, por que eu passei por isso? Talvez você não teve o alerta lá atrás, o ponto que precisava lá atrás. Então, por isso do escutar. O escutar é importante, perguntar sobre tudo. Nossa, isso é muito bom. Érica, qual era? Vamos aqui tentar finalizar, que eu já vi que se deixar, vamos ter que gravar esses episódios, né? Porque a Érica é gente que faz a diferença na vida das pessoas, porque ela trabalha com situações reais, tá? Cuidar diretamente da saúde e é super humanizado o trabalho dela. Não é só em Pirandá, então tá me chamando muita atenção mesmo esse trabalho. Vou fazer o convite para você ir um dia no movimento lá em Portugal. Com certeza. Teria um prazer imenso da gente sentar lá com as minhas alunas. Nossa, legal. Quem sabe aí, novos projetos, alguma coisa. Nossa, seria delicioso a gente fazer um projeto juntos, não ficar só nesse vídeo informativo. E eu queria que você deixasse assim, uma mensagem para quem tem dificuldade, como fazer esse cuidado com a sua saúde, como fazer, como deveria fazer. Eu falo assim, o começo é sempre o básico, começar pelo básico. Aí a pessoa chega e fala assim, eu não sei o que eu faço, eu nunca fui nutricionista, eu não sei se eu tenho que parar de comer. Eu falo, comece pelo básico. Tudo que você tem na sua casa, o básico, arroz, feijão, a carne, o pãozinho de todo dia,
Comece a organizar a quantidade, tudo na vida. Se hoje você descobre uma doença em si, eu uso muito diabetes, que é uma das doenças maiores que eu atendo, assim, a diabetes, o paciente fala assim, eu tenho que parar de comer tudo? Não. O alerta que eu dou é o quê? Controle. Tudo na vida controle. O paciente fala pra mim assim, eu comecei com nutrição, então eu nunca mais posso comer um lanche? Claro que você vai comer. Tira uma vez na semana pra você comer, o resto você vai manter aquela alimentação que eu passei todinho. E é sempre o controle. Acho que o controle é a base de tudo. E o controle que eu falo é quantidades, avaliar quantidades. Isso que você falou de anotar, nessa parte também é importante. O começar, anote e avalie as quantidades. Acho que isso é o ponto para alertar aí no futuro nenhuma doença em si. E onde a gente pode encontrar a Érica para marcar uma consulta? Eu atendo online também, né? Tenho atendimento online. Então quem está em Portugal pode marcar uma consulta com você. Certeza. Depois a gente deixa aí o número certinho. Mas tem uma clínica em Itajubá. Futuramente penso em expandir para cá. Foi essa a ideia, né? Para o Rio. E tem uma clínica lá que chama Clínica Central Medic. É uma equipe multidisciplinar, a gente tem médicos, tem fisioterapeuta, tem uma equipe bem completa e atualmente eu tô lá. Mas atendo online também, para tudo quanto é lugar. Ai, que legal, vou deixar tudo na descrição, ok? O link do Instagram, tudo direitinho. Legal. Agora, atendo online facilita muito a vida das pessoas. E às vezes a pessoa tem a visão do online, fala, nossa, mas e aí, como é que eu vou fazer as medidas, tudo? A gente consegue conciliar o paciente ali na consulta em trazer alguns pontos. Eu tô montando, na verdade, que às vezes eu peço para o paciente fazer a avaliação, eu tô montando tipo uma cadernetinha, facinho, consulta online. Como tem que ser sua consulta online? Um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais correto e tal, e as medidas, porque a gente precisa avaliar o corpo do paciente. Então, né, nessa caderneta eu ensino como se preparar também para consulta online. Então isso é legal, porque às vezes a pessoa acha nutrição online, você não tem noção de como que dá para mudar muito no online. Então é possível a gente mudar a nossa forma, movimentar, né, a nossa saúde, movimentar o nosso corpo. Cara, esse vídeo tá maravilhoso. Muito obrigada. Imagina. Nossa! A gente improvisou aqui essa conversa maravilhosa. Que eu vou ter o prazer imenso de poder divulgar para todo mundo. E acho que com jeitinho ainda vou marcar uma consulta com a Érica antes de voltar para Portugal. Legal. Gostei. Obrigada. Olha, subscreva no canal do Movimento Bimia. Siga a Érica, o trabalho dela que é maravilhoso. E se tiver a oportunidade, marque uma consulta com ela. E também venha dançar comigo no Movimento Bimia. E até o próximo canal. Ou melhor, até o próximo vídeo.